Você sabia que 80% das empresas no Brasil não completam um ano de vida? E um dos motivos é a falta de capital de giro. E é justamente isso que a gente vai tratar hoje. Meu nome é Evaristo Júnior e o tema: capital de giro, falta de capital de giro, necessidade de capital de giro. Então, esse é o nosso tema de hoje. Capital de giro, o que é? Capital de giro é aquela grana, é aquele dinheiro que fica lá na sua conta, na conta da empresa, né? E ela vai honrar os compromissos, né? O dinheiro usado para honrar os compromissos no decorrer do mês, né? Os compromissos fixos, né? Ou seja, as despesas fixas no decorrer do mês, sem precisar unicamente das vendas para isso, né? Visto que quando você inicia um negócio, né? Muitas das vezes esse negócio ele não vai já cumprir, né, as obrigações das despesas fixas, né? Ele não consegue ainda pagar todas as despesas fixas somente com as vendas. Então, por isso, a necessidade de um capital de giro para você já não começar devendo, digamos assim, no comércio, né? E o ideal para uma empresa, né, ter de capital de giro é no mínimo 3 meses das suas despesas fixas, né? Visto que a partir dos 3 meses a empresa já começa a ser reconhecida, já começa a vender um pouco mais, né? Claro que há algumas variáveis, né? Questão de nicho, de marketing, mas enfim, o ideal é isso, né? Alguns segmentos vão começar a operar e daqui a pouco já vai ter lucro, né? As próprias vendas vão suprir as suas despesas fixas. E isso é muito bom, né? Mas tem determinados nichos que não, né? Você vai precisar do capital de giro, né? Para conseguir aí pagar todas as contas, né? Os que pagam as contas, maravilhoso, lindo, né? E aí ainda fica com aquele capital de giro lá para uma eventual emergência, né? Já pode até fazer uma reserva de emergência. Mas enfim, nós vamos chegar lá. Por enquanto, capital de giro, né? No mínimo 3 meses então, pessoal. E tem determinados segmentos, né, que você precisa ter no mínimo 6 meses, de 6 meses a 1 ano, né, de capital de giro para você manter o seu negócio girando legal ali, né? E o erro que a gente vê, que muitos comerciantes, muitos empresários, empreendedores, eles erram nesse quesito, né? Por quê? Porque são iniciantes. O que é? Eles não se atenta ao plano de contas da sua empresa, né? Da sua futura empresa, quando vai abrir o seu negócio, né? Que é aquele documento que você elabora, né? Antes de você abrir, que ali vai constar todas as despesas fixas que você tem no mês, né? Que é energia, aluguel, contador, água, telefone, internet e mais uma pá de despesas, né? Que cada empresa tem as suas ali, algumas são universais, né? Todas têm, que é o caso de energia, telefone, e outras, algumas têm aluguel, outras não, né? Mas enfim, as despesas fixas são essas aí. E a pessoa tem que colocar ali, baseado nisso, né? Quanto vai ficar de capital de giro para a empresa também. Porque pois a empresa sem capital, ela sofre muito para pagar as despesas fixas, né? Como eu disse, visto que no princípio ainda não tem aquele volume de vendas, né? Você vai abrir, você é novo, então até que você faça a captação de novos clientes, as pessoas percebam que você está no mercado, demora um pouco, né, até as vendas cobrirem. Então por isso
volto a dizer, necessidade do capital de giro, né? E aí o que acontece? O empreendedor iniciante, o que eles fazem? Vamos supor, eu tenho 100 mil para abrir um negócio, eu estou com 100 pratas no bolso, vou abrir um negócio. E aí, o que se faz? Eu sou empreendedor iniciante, tá? 100 mil. O que eu faço? Vou lá, faço o meu levantamento lá e a minha estrutura do meu negócio vai ficar por 40 mil, tá? 40 mil. Então, 100 menos 40, 60. Então, opa, eu vou colocar 60 mil de estoque ali que a minha loja vai ficar top de linha e eu vou começar a vender horror. Só que não é assim, né? Tem toda uma variável aí nessa questão de vou vender horror, né? Marketing, praça, preço, tem um monte de coisa, né? Então, esse é o principal erro, você não pode colocar toda a sua grana, todo o seu dinheiro no negócio e não deixar um capital de giro, né? Por quê? Se você tem 10 mil de despesas fixas, vamos supor, e no primeiro mês, mesmo que você tenha 60 mil de estoque, não venda esses 10 mil ou venda só esses 10 mil, e o lucro, né? E a mercadoria vendida, o custo da mercadoria vendida, que você tem que comprar de novo, né? Então, esse é o erro que todo mundo comete, né? Que a maioria comete, na verdade, né? Não deixar aquele pedacinho ali de pelo menos 3 meses do capital de giro, né? Porque ela já vai entrar devendo no mercado. A empresa já vai entrar devendo no mercado, né? Porque você não tem capital nenhum. Se você precisar, emergência, capital, cadê? Não tem, né? Então, tem que ter capital de giro. O que, nesse caso aí, desse exemplo, o empresário deveria fazer? Vamos lá. Vamos somar o peso das minhas despesas fixas, tá? Então, vamos lá. O peso das despesas fixas, peguei aluguel, energia, contador, água, telefone, tudo. Deu quanto? Baseado nesse exemplo aí, 10 mil. Beleza? 10 mil reais são as minhas despesas fixas. Então, quanto eu deveria ter de giro? Mínimo de 3 meses. Lembrando, dependendo do segmento, do nicho. A maioria é 3 meses, mas como eu disse, pode ser 6 ou 1 ano. Então, 3 meses, 30 mil. Se você tem 100, separou os 30, 70 mil, certo? Então, 70 mil você tem aí para abrir a sua empresa, né? Todo negócio no princípio, o pessoal vai conhecendo ele devagar, né? Lógico que depende das ações de marketing, depende dos vendedores que tem dentro da sua empresa, da sua loja, depende da praça onde você está situado, né? Não é uma regra, né? Pode ser que o negócio vá tão bem que no primeiro mês, pum, abriu e já... Nossa, essa loja é nova, ela tem aquilo, é só você nas redondezas, enfim. Já começa a vender, a girar produto, você tá numa praça boa, tem o preço bom, né? Não tem concorrentes por perto, tá numa data sazonal boa, olha que lindo, e ó, pô, bombou de vender. Só que você não pode contar com essa sorte, né? É o achismo, né? Eu vou abrir e vou começar a vender, né? Empresa você tem que ir com cautela, porque o varejo ele é feito de detalhes. E às vezes um pequeno detalhe te dá um prejuízo imenso, né? Então, fugindo da exceção aí, você tem que ter muito pé no chão para você abrir um negócio, né? E ter ali todas as despesas
fixas controladas, o seu CMV controlado, né? Isso é muito importante para que a empresa sobreviva, né? Visto que, como eu disse, 80% das empresas no Brasil, elas fecham antes de completar um ano. É só por causa de capital de giro? Claro que não. Tem outras variáveis, tem um monte de variáveis, né? Eu trouxe uma aqui, a falta de gestão, o que a gente trata aqui, né, no Domine a Sua Empresa, é a principal delas, né? A pessoa não sabe o que é despesa fixa, não faz o demonstrativo de resultados, mas enfim, hoje a gente veio falar do capital de giro, né? Então, esse é o assunto de hoje. Na outra aula a gente volta a falar de despesa, de demonstrativo, certo? Então vamos lá. Suponhamos que a empresa está dando lucro. E aí, está dando lucro, eu vou queimar o capital? Claro que não, né? Se você já tem um capital de giro em conta e a empresa já está suprindo, né? A empresa já vende para pagar os custos variáveis, já vende para pagar as despesas fixas e você está com um capital bacana lá no banco, é hora de fazer o quê? Reserva financeira. Toda empresa também tem que ter uma reserva financeira. Por quê? O próprio nome já diz, né? Uma reserva para eventuais emergências, possíveis crises, né? Um custo ali repentino que não estava projetado, né? Então, de onde você vai tirar isso? Do seu capital? Pode até ser, mas já vai prejudicar o capital. Então, o ideal é o quê? Tirar da sua reserva financeira, né? E quanto é essa reserva financeira? Já que a gente falou que 3 meses do capital de giro, né? O ideal é que a sua reserva financeira tenha de 3 a 6 meses da sua despesa fixa, né? Aí a sua reserva fica bem estruturada, né? Você tem o seu capital de giro no banco e ainda tem uma reserva de 3 meses para eventuais adversidades, digamos assim, né? Para emergências, né? Então olha só como a sua empresa ela já vai ficando mais robusta, né? Você tem lá os seus 3 meses de capital de giro no banco, tem mais 3 meses de reserva financeira. Então a sua empresa ela começa a crescer, tá vendo? Como o lucro vai vindo e ela vai crescendo, né? E após adquirir essa reserva financeira, né, de 3 meses ou de 6 meses, aí sim você pode adquirir mais mercadoria, por exemplo, para colocar no seu estoque. Você pode analisar uma abertura de uma filial, né? Se o negócio estiver indo muito bem, você pode analisar a abertura de uma filial ou distribuir os lucros para os sócios, né? Se você for o sócio único, bacana, distribui o lucro para você. E se tiver mais sócios, distribui o lucro para os sócios. Lembrando que você já tem o seu Prolabore fixo que está lá nas suas despesas fixas, né? Isso aí a gente já está partindo de uma situação que a empresa já tem o capital de giro, já tem uma reserva e aí ela vai continuar crescendo para fazer todas essas coisas, né? Ter a reserva, distribuir lucro, ter uma filial, né? E vamos lá. Quando que eu preciso de capital de giro, né? Se as suas receitas, as suas vendas, elas não cobrem as suas despesas, você tem que analisar a viabilidade do seu negócio, né? Se o que você vende não dá para pagar o seu custo fixo para você operar, você tem que ver a viabilidade do seu negócio. Tem alguma coisa muito errada, né? Despesa alta demais, preço errado demais, né?
né? Ou as próprias vendas muito baixas, né? Às vezes o estoque também tá baixo, então tudo isso interfere, né? A empresa é uma engrenagem que ela tem que ser, as engrenagens elas têm que estar funcionando muito bem, né? Para a empresa dar lucro todos os meses, né? E quanto mais tempo você ficar aberto, né? Se a sua situação for essa, se as suas vendas não estiver cobrindo as suas despesas, quanto mais tempo você ficar aberto, mais prejuízo você vai tomar, né? Porque, por exemplo, faltou 1.000 no primeiro mês, mais 1.000 no segundo mês já foi para 2, depois isso dobra, vira 4 e assim vai, né? Mas se a empresa tem uma boa viabilidade e está sofrendo com atraso, aí sim é hora de você ver a necessidade do capital de giro, é hora de colocar um capital de giro ali na sua empresa, porque o que acontece? Na hora que você começa a ter atraso na sua empresa, você já está começando a levar prejuízo, né? Por quê? Por causa de juros, né? Juros de boleto, juros de conta de água, energia, programa, tudo que é juro, né? É despesa, já começa uma despesa não operacional, né? Então, aí começa você a sofrer com isso, certo? Então, se as suas vendas não estão cobrindo as suas despesas, olha a viabilidade do seu negócio, tá? É viável o negócio? Consegue, mas mesmo assim tá dando para pagar, mas naquele sufoco e não sobra e às vezes falta capital de giro. Se você vê que vende bem, que tem uma viabilidade boa, é hora de você colocar um capital ali, tá? E como que eu vou saber quanto de capital? Volto a dizer, despesas fixas. A despesa fixa ela está presente, você tem que atentar às despesas fixas porque elas estão presentes em todos os indicadores ali da sua empresa, né, de viabilidade da sua empresa. Então a primeira coisa a se fazer é o quê? É enxugar essas despesas, né? Faça um novo plano de contas e deixe somente o essencial. Mas quando eu digo essencial, presta atenção. Não, é cortar despesas inúteis, tá? E não, por exemplo, um programa de frente de loja, um gerenciador financeiro, uma ferramenta que vai fazer com que você tenha uma melhor gestão da sua empresa. Não é para cortar isso, tá? Isso aí te ajuda. Então é para cortar despesas que não vão fazer diferença na sua empresa. O que é? Troca o plano de celular para o mais barato, coloca o celular no pré-pago, lógico, né? Se a sua empresa não depender tanto do celular. Aquela assinatura, não sei se tem ainda hoje, que hoje tudo é digital, né? Mas assinatura de revista ou a própria assinatura digital de alguma coisa, né? Ou seu próprio salário, né? Não, vou cortar um pouco o meu salário aqui porque as despesas tal, vou ver a viabilidade do capital de giro, vou ver as minhas despesas fixas mínimas, quanto que eu posso viver para eu ajudar aqui a minha empresa pelo menos por um tempo, né? Então, despesa, você sempre tem que ver, você sempre tem que estar cortando as despesas. Lembrando, as despesas que não são tão úteis para o seu negócio. As despesas úteis, você tem que deixar. Como que você corta um aluguel? Não tem jeito. É uma energia. Não tem como. Tem como você negociar um aluguel. Tem como você, com algumas atitudes, conseguir eliminar um pouco a conta de energia, baixar, né, um pouco a conta de energia e assim vai, né? Então, primeira coisa, enxuga as suas despesas. E aí, você vai ver quanto é a sua receita mensal, né? Com a sua receita mensal e com o seu custo de mercadoria vendida, né, com os seus custos variáveis ali,
você vai ter uma base de quanto a sua empresa está vendendo, e aí com as despesas fixas você vai saber quanto é necessário colocar de capital de giro nela para que ela volte aos trilhos, né? Pare de pagar juros, pare de ficar apertado, né? Porque o que que acontece? À medida, isso é uma bola de neve, tá, pessoal? Porque à medida que você está sem capital, você está sem capital de giro, sua empresa vende legal, mas fica naquela variando, mês que vende bem, tem mês que vende mal, por N fatores que não vem ao caso, né? Mas ora vende bem, ora vende mal. Então você sabe que a sua empresa tem uma viabilidade boa. E aí surge aqueles atrasos, atrasa um pouco aqui um fornecedor, atrasa outro fornecedor ali. Aí, por exemplo, na hora de você comprar para repor a mercadoria, tem uma coisa atrasada, não dá para eu repor hoje. Chega um cliente, não tenho. Ele vai para uma outra empresa, ele vai para uma outra loja. E aí você acaba perdendo esse cliente. Às vezes lá ele encontra um valor agregado melhor, ele encontra... Enfim, tem N coisas que ele pode encontrar na outra empresa. O ideal é você não deixar o cliente sair da sua, não é verdade? Então você começa com esse atraso, deixa de comprar para atender o seu cliente. Aí o seu fornecedor, que você tinha lá, sei lá, 10 mil reais de limite para comprar, agora ele já baixou para 5. E aí o seu poder de compra começa também a ficar alterado. Né? Perde força o seu poder de compra. E aí, consequentemente, o que você vai perder? Poder de venda. Né? Você já não vai poder vender tão bem. Por quê? Porque o fornecedor está te travando ali. Então, a falta de capital de giro provoca várias perturbações na mente do empresário. Por quê? Porque tudo depende de dinheiro. Né? Você não tem o dinheiro para pagar aquela conta ali no dia, como que você vai fazer? Não tem jeito. Né? Então, pessoal, se atente ao capital de giro. Né? O ideal é o quê? Minha empresa está precisando, voltando naquele exemplo, né, da despesa 10 mil, eu preciso de 30 mil reais de capital de giro, ou se a sua despesa for 5, eu preciso de 15. O ideal é o quê? Você pega do seu dinheiro e coloca, vou colocar aqui na minha empresa, 15 mil, 30 mil de capital de giro. Vamos começar a rodar, né? Para quê? Para que ela me dê lucro, ela tem uma viabilidade boa, ela vende, ela vai dar lucro, ela dá lucro. Mas você não tem. E aí? Aí vem aquele velho dilema, né? Você procurar um capital em banco, em financeira que for para colocar, vai ficar um pouco caro, né? Visto que os juros no Brasil não são baratinhos, né? Principalmente com a Selic alta. Mas você fez o estudo e tem que ser assim. Lembre-se, então, de colocar essa parcelinha, essa parcela do seu capital de giro que você vai pegar lá nas suas despesas fixas, tá? Então, ou seja, se as suas despesas fixas forem 10 mil, pegando um exemplo, 10 mil, e a sua parcela lá ficou por mais 1.000, agora não são mais 10, são 11 mil. E vai fazer o seu negócio girar, né? Lembre-se muito bem disso, tá? O capital de giro é essencial para o seu negócio. Porém, você também não pode afundar o seu negócio com mais dívidas, certo? Então, analise bem, faça um plano de contas muito bem elaborado, saiba de tudo que você está, taxas que você está pegando, quando, vencimento, enfim, tudo, né? Tudo relacionado a isso, você
preste bastante atenção, tá? Porque é um caminho muito perigoso, né? Falo isso novamente em vários vídeos que eu faço. Eu menciono, falo isso com propriedade, já passei por isso e saí, graças a Deus, saí disso, não quero voltar porque é pegado, é triste, mas com gestão a gente consegue, né? Eu sou exemplo disso, mas é trabalhoso, muito trabalhoso, perde muito cabelo. Então, pessoal, o capital de giro é importantíssimo para sua empresa, tá? Então, analise a possibilidade de ter um capital de giro aí na sua empresa, de no mínimo 3 meses. Não pode 3? Tenha 2, tenha 1. Você tenha a possibilidade de você colocar? Coloque. Não tem? Com responsabilidade, que muito estudo vai procurar um outro meio de colocar, né? Ou, infelizmente, chegou a hora de você sentar e analisar se realmente compensa você continuar sendo empresário ou não, né? Porque para levar prejuízo é melhor você fechar, porque senão você vai ficar muito tempo depois pagando dívidas de uma empresa que não é viável, tá? Pessoal, esse foi o Fechando as Contas de hoje com a necessidade ou a falta de capital de giro. Eu espero ter ajudado vocês aí nesse quesito, né, que é um quesito bem delicado. Até a próxima aula e um grande abraço a todos. Valeu, a gente se vê.